Fala galera, Felipe Investe aqui e no vídeo de hoje eu vou falar 5 fundos imobiliários para você comprar e não vender nunca. Fala galera, então esse é o primeiro fundo que eu venho trazer para vocês para comprar e não largar nunca mais, não vender, né? É o HGLG11, é um fundo de galpão logístico gerido pela Pátria, né, antiga Credit Suisse, um colosso aí da nossa bolsa, bem antigo esse fundo, né? Então aqui algumas informações. O valor atual da cota R$ 161,52, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,14%, seu PVP está em 1,03%, mostrando que ele está com um ágio de 3%, sua liquidez diária mais de 6 milhões e ele teve uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de quase 9%. Aqui algumas informações sobre a volatilidade desse fundo. Dá para ver que é um fundo bem resiliente, né? Ele não varia muito, às vezes eles têm um pico de alta e os picos de baixa, mas ele fica ali em base em torno dos R$ 160. Aqui o valor de fato, que é R$ 157,95 e ele está sendo vendido a R$ 161,83. Então se ele fosse vender tudo aquilo que ele possui no seu portfólio, daria 5 bilhões 340 milhões. Muito dinheiro, né, galera? Dá pra ver que é um fundo bem gigante. Aqui a gente confirma algumas informações, como segmento logística, fundo de tijolo. O que me chama a atenção bastante desse fundo, galera, é a taxa de administração, que é super baixa e aceitável, né? Lembrando que quem paga taxa de administração, taxa de performance, é os cotistas do fundo, tá? Então a vacância dele segue bem baixa, menos de 5%, para mim totalmente aceitável. O número de cotistas vem chegando a quase 500 mil, né? O que é muito bom. Seu último rendimento foi de R$ 1,10, coisa que ele já vem entregando esse valor desde 2022, o que dá uma previsibilidade aí para o fundo, né? Que algumas informações em comparação com outros fundos do mesmo segmento, a sua rentabilidade, dá para ver que é um fundo bem rentável, né, galera? A rentabilidade real dele, dá para ver que ele é bem rentável. Seu último dividendo yield nos últimos 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então aqui já dá pra gente ter uma noção de quanto que ele pagou nos últimos 12 meses. Aqui a porcentagem, né? Quanto que ele rende, ou seja, não deu nem 1% ao mês, mas para mim super tranquilo. E aqui mostra a previsibilidade dos dividendos, né, galera? Então é desde 2021, na verdade, ele vem entregando 1,10. E a cada 6 meses ele entrega essas pancadinhas aqui. Fora o número de galpão que ele tem. Dá para ver aqui que ele também bateu o IPCA e o CDI. E aqui o número de galpões, galera. Ele tem 16 galpões em Minas, em São Paulo, 4 em Minas, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. É muito galpão, galera. É um gigante da bolsa. Esse é o fundo HGLG 11. Quem não tem é doido. E o segundo fundo é o BTLG 11. É um fundo gerido pela BTG Pactual. Sua cotação atual está em R$ 101,97. Entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 9%. O seu PVP 0,98 mostra que ele está com desconto. É um gigante da nossa bolsa também, junto com o HGLG. Porém, esse está com desconto. A liquidez diária, mais de 10 milhões, ou seja, você não vai ter problema nem em entrar, nem em sair desse fundo. Ele teve uma variação positiva de 8,14%. Que mostra que é um fundo que não é muito volátil também, ele não tem muita volatilidade, ele está sempre ali entre o máximo e a mínima, que tem uma curta diferença, o que é muito bom, que a gente não quer que o fundo
A gente compra o fundo, por exemplo, a R$ 11, hoje, amanhã ele está 9, depois ele está 7, depois ele está 15. Ele sempre tem que estar ali numa linha, pelo menos eu gosto desses fundos. Embora seja renda variável, eu não gosto de muita volatilidade nos meus ativos. Valor patrimonial por cota, R$ 104,53. O valor da cota, R$ 101,80. E se esse fundo fosse vender todos os galpões, tudo que ele tem dentro do seu portfólio, esse valor daria 4 bilhões 520 milhões. É muito dinheiro, galera. Mas muito dinheiro. Aqui algumas informações do fundo, segmento de logística, indústria e galpão. Tem uma taxa de administração também super baixa, o que chama bastante atenção por ser um fundo gigante e muito bom. Sua vacância também está baixa, comparado a outros fundos, né? Por exemplo, o HGLG, a vacância dele está em 5%, esse daqui está em 2%. Porém, os dois são gigantescos. Número de cotistas está alcançando quase os 400 mil, e ele entregou no seu último rendimento 76 centavos, algo que ele já vem entregando também há muito tempo. Aqui algumas comparações com outros FIIs do mesmo segmento, vamos pular essa parte aqui. Aqui a rentabilidade dele e a rentabilidade real, então dá para ver que é um fundo que ele se valoriza bastante, ele tem uma rentabilidade muito legal. Então o yield no último mês, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses e nos últimos 12 meses. Comprando esse fundo, uma cota dele a gente sabe que ele vai entregar R$ 9,19 no ano. Aqui é a rentabilidade, né? É o yield, quase 1% aí, galera, 0,74%. Então é muito bom, galera. Não tem nem o que falar do BTLG. Aqui mostra essa escadinha crescente, né? O que é muito bom. É um fundo antigo também, tão antigo quanto o HGLG, que é um fundo que já se provou no tempo, mostrando a resiliência na pandemia e em outras crises também. Então aqui a gente consegue ver a escadinha, conseguimos estar olhando aí que mesmo com o tempo ele vai conseguindo aumentar os seus dividendos, né, os seus pagamentos. Aqui é a data com e a data ex. Esse fundo ele perde um pouco para o CDI, né? E ganha do IPCA. Mas mostra que é um bom fundo, galera. Não é porque perde de um e perde para outro que é um fundo ruim. E aqui também são vários galpões logísticos. São 17 em São Paulo, 2 em Minas, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. E esse é o BTLG11. Terceiro fundo é o XPML11, gerido pela XP Maus. O valor da sua cota está em R$ 112,22. Entrega um dividend superior a 9%, 9,57%. Seu PVP mostra que ele está 1% mais caro. Liquidez diária muito boa, excelente, mais de 12 milhões. E teve uma super variação positiva de 13,75%. É um fundo também resiliente, a gente consegue ver que ele não perde o valor com o passar do tempo, né? Não tem muita volatilidade, como eu falei para vocês já. Eu gosto de fundos assim, que são menos voláteis. Então, o valor patrimonial por cota é em R$ 110,83. O valor da cota hoje está em R$ 112,24. Se ele fosse vender todos os shoppings, que esse fundo é um fundo de shopping, ele teria mais de 6 bilhões, o que é muito dinheiro também, é um gigantesco. XPML11, aqui o segmento shopping varejo e tal. Taxa de administração, galera, baixíssima. A gente tem que estar analisando isso também. Vacância super baixa. Número de cotistas, quase 500 mil cotistas nesse fundo. É muita coisa. Seu último rendimento foi de 92 centavos.
Aqui algumas comparações com outros FIIs de shopping, né? Vamos pular aqui. A sua rentabilidade real, dá para ver que ele é um gigante, né? O yield de um mês, 3, 6 e 12 meses. Então a gente consegue enxergar aqui por esse indicativo que se a gente tiver esse fundo durante um ano, uma cota desse fundo vai nos entregar R$10,76. Aqui a rentabilidade, quase 1% também, na casa dos 80, 83 e tal. É um fundo que não precisa nem falar, que vem subindo a sua entrega para o cotista em relação aos dividendos, né? Dá para ver a escadinha. Já se provou na pandemia também, né? Dá para ver aqui, como por exemplo, 8 de 2020, ele entregou 3 centavos. Porém, vale ressaltar que os shoppings estavam todos fechados. Mesmo assim, ele não deixou o seu cotista na mão, galera. O que é muito bom, já é um fundo que mostra que se provou no tempo, né? Vamos ver a rentabilidade dele nos últimos 5 anos frente ao IPCA e o CDI. Mostra que ele está pau a pau com o CDI e ele dá um banho no IPCA. Ali outros fundos no mesmo segmento, shopping, né? Então aqui mostra a diversificação dos shoppings que ele tem. Ele tem 11 shoppings em São Paulo, 4 shoppings no Rio, 2 em Minas, 2 na Bahia, 1 em Goiás, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Se a gente desce um pouco, a gente consegue ver todos os shoppings do seu portfólio. São shoppings bastante conhecidos, né, galera? Então, também não tenho o que falar, é um gigante esse fundo. XP-ML11. O quarto fundo é o HGBS11. Também é um fundo de shopping, um fundo muito grande e bem antigo também, galera. O valor da sua cota é R$ 211,99. Entregou um dividend yield de 10,43 nos últimos 12 meses. O seu PVP mostra que ele está com 6% de desconto. A liquidez diária mais de 3 milhões e uma variação positiva de 2,32%. Dá para ver que é um fundo também que ele não varia bastante, a volatilidade dele é bem pouca, embora a bolsa caiu, então todos os fundos acompanham, tá, galera? Não tem jeito. Mas no histórico, dá para ver que é um fundo com baixa volatilidade, tá? Então o valor patrimonial por cota 226,11 e o valor da cota hoje, esse fundo está sendo negociado a 211,99, quase mais de R$10 de desconto, né? Se ele fosse vender todas as participações dos shoppings que ele tem, o valor seria mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões, né, galera? Fundo gigante. Um fundo de shopping. Taxa de administração, galera. É sempre bom a gente ver se o fundo tem taxa de administração, taxa de performance. Nesse caso, só tem taxa de administração e é 0,60% ao ano. Muito bom. Bem baixo. A vacância, menos de 6%. Bom. Número de cotistas. Acredito que por ser um fundo base 200, não é muito... não chega muito a ser o preferido dos cotistas, né? Então, com isso, ele só tem 122.318 pessoas, investidores aqui, né? Cotistas desse fundo. Seu último rendimento, R$ 1,60. Aqui algumas comparações com outros shoppings. Aqui mostra a sua rentabilidade, galera. Embora alguns anos aí ele teve a rentabilidade negativa, mas eu gosto bastante dele. Ele é um fundo bem paradão, bem na dele, com uma ótima gestão, né? Então, galera, se a gente compra uma cota desse fundo, a gente sabe que nos últimos 12 meses
a gente ia receber R$ 22,10 com uma cota. Duas cotas, R$ 44,20. Então, ele paga bem, galera. Aqui mostra a escadinha, onde ele entrega aproximadamente ali 76, 80 e pouco e tal. E a escadinha, como vem crescendo aqui, galera, ó. Eu gosto bastante do HGBS11, eu acho que ele remunera bastante os seus cotistas. Aqui dá pra ver que o fundo ele perde pro CDI e pro IPCA, tá? A gente não pode passar pano, né, pros fundos. E aqui vem o seu vasto portfólio. São 14 shoppings em São Paulo, um no Tocantins, um no Rio Grande do Sul, um em Mato Grosso e um em Santa Catarina. Aqui conseguimos ver todos os shoppings. E esse também é um gigante da bolsa, galera. É o HGBS11. E o quinto e último fundo é um fundo de papel gerido para mim pela maior gestora, a melhor gestora que tem em questão de crédito, que é a Quineia, o KNCR11. É um fundo totalmente indexado ao CDI. Então vamos lá, a cotação desse fundo hoje, R$ 105,26, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,74%. O seu PVP mostra que tá caro, 1,04%. A liquidez diária, mais de 12 milhões, então sem problema algum. E teve uma variação positiva de quase 20%. Que a gente mostra na cotação ajustada. Cotação ajustada, galera, é quando a gente reinveste os dividendos. E essa cotação padrão é ela por ela mesma. Então dá para ver que, apesar de ser um fundo de papel, também com baixa volatilidade, galera. Esse é um fundo bem seguro para você que busca segurança na sua carteira. Dá para colocar aí como estudo. O KNCR11. Então o valor patrimonial por cota R$ 101,24. O valor da cota R$ 105,33. É um fundo de papel, ou seja, ele é atrelado a dívidas, né, galera? Fundo gigantesco, mais de 7 bilhões. Como é um fundo de papel, ele não tem vacância, porque não tem imóvel, não tem nada físico. Taxa de administração 1% ao ano, também, para mim, super aceitável. Número de cotistas, 354 mil. Gigantesco, né, galera? Bem grande. O seu último rendimento, 95 centavos. Aqui algumas comparações com outros fundos que são praticamente iguais a eles. A sua rentabilidade, não tem nem o que falar. Então a gente sabe que nos últimos 12 meses ele entregou um yield de 11,74%. Nos últimos 12 meses com uma cota, a gente recebeu R$ 12,35. Isso somente com uma cota. Aqui mostra, galera, a volatilidade do fundo. O que é isso? Do fundo não, dos seus rendimentos. Tá vendo que aqui está 0,27? E aqui já está 0,91? Por que acontece isso? Porque tem vez que esse fundo aqui, de fato, ele paga mais e tem vezes que paga menos. Como ele é indexado ao CDI, ele depende muito da taxa Selic. Se a Selic estiver baixa, ele paga menos. Se a Selic sobe, ele paga mais. Então os seus dividendos aqui são mais voláteis, né? Que são ligados à Selic, ao CDI, né, galera? Então a gente consegue ver aqui que ele rende mais que o CDI e o IPCA, né? E esse, galera, é o KNCR11, o fundo gerido da Quineia.